noite, família Soma. Tudo bem com vocês? Todos alegres? Alegres com Jesus? Alegres com esse bebezinho que nasceu e resolveu todo o nosso problema? Aquele que era insolúvel, que nós não tínhamos como resolver? Tu pode aplaudir o nome dele? Tu pode aplaudir o nome de Jesus? Bendito é o nome dele, glorificado é o nome dele. Ele merece, ele é digno. Afinal de contas, ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso boleto, ele veio resolver o nosso problema. Bendito é o nome dele, glorificado é o nome de Jesus. Louvado é o nome dele. Coisa boa é a época do Natal, coisa boa estarmos numa série sobre Natal, coisa boa falar sobre Jesus, é tudo muito bom, é tudo sobre Jesus. E tu sabe que a igreja de Jesus, ela quer seguir anunciando o nome de Jesus, né? E a igreja segue crescendo. E a igreja cresce de duas formas. Eu já expliquei isso algumas vezes para vocês. É por conversão, né? Pessoas que estão afastadas de Jesus, que não conhecem e se convertem, aceitam Jesus, ou então pessoas que se afastaram de Jesus e retornam, ou então por nascimento. E eu não sei se tu reparou, mas nós gostamos de criança nessa igreja, né? Tu viu aí desde o início do culto, a hora do louvor, como as crianças são um grande percentual na nossa igreja. Tanto que hoje, enquanto Eleonora não nascer, até agora nós somos 50% mais um crianças. Sabiam disso? Nós temos 24 adultos e 25 crianças na igreja. Eu nunca vi uma coisa assim. Qual é a outra igreja que tu olha para o lado e tem um estacionamento de carrinho? Não existe, não tem. Tem que ter uma organização. Daqui uns dias tu vai ter que ter manobrista aqui para os carrinhos de bebê. E amém por isso, nós estamos crescendo desse jeito. E nós queremos iniciar essa parte da palavra de Deus, dedicando os nossos filhos ao Senhor. E nós fazemos sempre isso. Quem é cristão, quem é crente, não faz de início, não faz outra coisa com o filho, a não ser dedicá-lo ao Senhor. Vamos fazer isso, meus irmãos? Eu quero chamar aqui Dani, a Gi, o Pedro, esse baita homem. E nós queremos dedicá-lo ao Senhor, queremos entregar a vida do Pedro ao Senhor, rogar ao Senhor as bênçãos dele. Por que nós fazemos isso? Primeiro, porque nós amamos criança. Nós acreditamos na Bíblia. A Bíblia fala que os filhos são bênçãos, são herança do Senhor, e a gente acredita que é desse jeito mesmo. Não há nenhum filho nosso que veio que não fosse da vontade de Deus. Deus nos envia filhos e nós estamos dispostos a aceitá-los. Essa semana mesmo eu tive uma comemoração, a gente se reúne eventualmente, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, de quando eu trabalhava na segurança, e no final lá conversando sobre filhos e tal, mostrei a foto da minha família, eles levemente apavorados. Falaram, olha, depois que o Heitor nascer, se tiver mais um, já vou ter que comprar uma Kombi, a Spin já não dá mais, já lota. E eles chegam, né? Como é que é isso? Chega, Michael? Em tom de brincadeira, eu, não, claro que não. Michael, por favor, Michael, por favor, chega. Eu, não. Nós acreditamos que filhos são uma herança do Senhor e nós estamos dispostos a aceitá-los do Senhor, tantos quantos Ele quiser nos dar. Amém? E nós queremos orar pelo Pedro. Eu gostaria que tu ficasse de pé. Eu gostaria que tu ficasse de pé e solta o que tu tem na tua mão por enquanto, porque além de ficar de pé, eu quero que tu estenda as mãos para cá, para que nós possamos orar pelo Pedro. O Pedro está com o olhar desconfiado ali, ele não sabe bem o que essa turma está fazendo. Fica tranquilo, Pedro, tu está em boas mãos. Não as tuas necessariamente, né? De Deus. Gente, vamos orar pelo Pedro? Vamos? Estenda as tuas mãos para cá e ora comigo, abençoando o Pedro, rogando ao Senhor pela vida dele. Pai, nós estamos neste momento na tua presença e nós queremos apresentar, Senhor, nós queremos dedicar, melhor dizendo, o Pedro a ti. O Pedro é teu, Senhor. Nós sabemos que tu o deu à família Oliveira, tu deu ao Dani, a Gi, e nós agradecemos por isso, mas nós também reconhecemos que ele é teu. E nós apenas queremos dedicá-lo a ti, Senhor, que a educação dele, desde já, seja moldada pela tua vontade, pela tua palavra, que a educação dele em casa, tudo que o Daniel e a Gisele vierem a ensiná-lo, seja fundamentado na tua palavra, na tua vontade, nos teus princípios, na tua lei. Nós cremos, Senhor, que tu irá abençoá-lo, porque tu já o abençoou com bons pais. E nós rogamos a ti que continue abençoando durante a sua vida a educação, a criação dele, a saúde dele, o crescimento dele. Faz, Senhor, com que ele cresça em graça, estatura e conhecimento diante dos homens e diante de ti. Que ele glorifique o teu nome, Senhor, por meio da sua vida. Que desde já um bebê de colo, ele seja cheio do Espírito Santo, para a glória do teu nome, para o louvor da glória do teu nome. Nós rogamos a ti, ó Senhor, abençoe o Dani e a Gisele com recursos financeiros, abençoe-os com sabedoria, abençoe-os com discernimento, para que tenham todas as condições de criá-lo bem, de criá-lo para os teus propósitos. E ao contrário do que o mundo diz, nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para ti, e nós queremos que os nossos filhos sejam teus, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do Pedro neste momento, nós abençoamos
abençoamos a vida do Pedro com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. E nós rogamos a Ti, Senhor, que acampe os Teus anjos ao redor da vida dele, da sua família, e que onde ele estiver, o Senhor esteja abençoando, concedendo graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não perdemos o hábito, nós temos por costume de a primeira Bíblia da criança ser dada pela igreja. Nós queremos que assim continue sendo. Então, Pedro, tá aí, faz bom uso, por favor, da Bíblia. Leia, que teus pais leiam para ti desde o início, desde cedo, como tem sido já. E, Dani, que Deus abençoe cada vez mais. Gi, Deus abençoe. Não só abençoe o Pedro, mas abençoe com toda sorte de bênçãos por meio da vida do Pedro. E que ele seja instrumento do Senhor. Não só para vocês, mas para outras vidas. E eu tenho certeza que Deus fará dele um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Tome seu assento, meus irmãos. Tome seu assento e abre a tua Bíblia. Essa semana ainda eu vi uma postagem e dizia mais ou menos assim: uma igreja saudável, tu quer saber se uma igreja é viva, se uma igreja ela tem saúde, tem que ter homens cantando, tem que ter voz masculina louvando e tem que ter criança chorando. Então a gente está bem. Estamos bem, graças a Deus. Falta só os homens se puxar um pouco mais no louvor, mas de criança nós estamos bem, graças a Deus. Gente, vocês estão felizes com Jesus? Amém? Então abra a Bíblia em Mateus, nós vamos ler de novo o texto que a gente leu antes. Não vai ser diferente, nós vamos ler o mesmo texto, nós vamos continuar na mesma passagem e vamos meditar nesse texto. Eu estou muito empolgado, eu estou muito alegre com tudo que Deus tem feito, e apesar de nós termos percebido desde anteontem para cá ataques diabólicos, nós tivemos opressão maligna, nós tivemos ataques diabólicos, eu soube de casos assim, escancarados, do diabo se lançando literalmente contra a vida dos nossos irmãos. E, cara, a coisa mais boa que tem é saber que o diabo está enfurecido com a gente. Eu amo saber que o diabo está furioso com a gente. Eu odeio ele, e eu quero mais que ele esteja furioso comigo mesmo. Então, com alegria, vamos ler o texto. Mateus 2, de novo. Abre aí tua Bíblia em Mateus 2. E nós vamos ler todo o capítulo. Tem um pastor Marcondes, amigo meu, e ele ouviu de um pastor muito experiente, pastor dele, um idoso já, um senhor, e esse senhor falou para ele assim: quando for pregar, lê um texto longo. Leia um texto longo da Escritura. Só assim, se a pregação for ruim, o povo foi alimentado com a palavra. Então vamos ler um capítulo inteiro. Vamos lá? Se a pregação é ruim, pelo menos o povo sai alimentado com a palavra. Achou aí Mateus 2? Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Uns pagãos. Coisa estranha, né? Coisa estranha isso aqui. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Sublinha isso aqui se tu tiver uma caneta. Se não, grava essa parte aqui. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Ele não lia a Bíblia, ele não sabia. Versículo 5. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Óbvio, é a coisa mais óbvia. 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. 10. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Nós cantamos isso antes. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você. Porque Herodes há de procurar
Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, Jesus é o novo Israel. Jesus é, de novo, o Israel que é tirado do Egito. Adiante. A matança dos meninos de Belém. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Este é o relato do nascimento de Jesus, ou mais propriamente, de como os magos do Oriente, uns caras que não eram cristãos, eles não eram crentes, eles não tinham uma Bíblia Sagrada, NAA, a qual eles liam diariamente. Deus manda esses caras para lá, e a primeira coisa que eles fazem ao chegar, eles vão, onde? No palácio. Afinal de contas, eles estão procurando quem? Um rei. Se eles estão procurando um rei, é lógico, eles vão para o palácio. Lá, eles começam a questionar onde está o rei dos judeus. E isso acontece de uma forma que não deixa Herodes muito alegre. A chegada de Jesus, ela tem esse poder. Ela ou deixa a pessoa furiosa, ou ela deixa a pessoa em joelhos, adorando, como nós vimos que os magos fizeram. Ou seja, quando Jesus chega, não há como, é impossível ficar indiferente. Não tem como. A chegada desse rei, esse rei que vem como um bebezinho, se dá de uma forma que impede a pessoa, impossibilita a pessoa de continuar indiferente. Ou a pessoa ela vai reagir negativamente e vai se enfurecer e vai rejeitar e vai tentar matar, ou a pessoa vai se render, vai se prostrar e vai reconhecê-lo como Senhor. E é isso que nós estamos vendo aqui. Na verdade, nós temos aqui 3 realidades desse reino e do seu reino. Desse rei e do seu reino. E eu quero que a gente analise um pouquinho essas 3 realidades de forma bem rápida. Afinal, nós ainda temos batismo, nós queremos nos alegrar na presença do Senhor cantando de novo a Ele. Mas rapidamente eu quero que tu veja comigo 3 realidades desse rei e do seu reino. Primeira delas, esse é um rei com um reino ameaçador. O que nós estamos vendo aqui é um rei ameaçador e tem um reino ameaçador. Nós estamos vendo o quê? Os magos vão a Jerusalém, eles vão a Herodes e eles perguntam: onde está o rei dos judeus? Quando tu chega diante de um rei e pergunta onde está o rei, tu não pode esperar uma resposta muito agradável desse cara. Tu não tem como chegar na frente de um rei e perguntar para ele: cadê o rei? Entende? Não faz muito do agrado isso, não é algo que agrade muito um rei, tu chegar diante dele e querer saber de outro rei. É uma concorrência, é algo que vai ameaçar. É algo que está colocando o reino dele em risco. Herodes aqui, ele está se sentindo ameaçado, porque eles perguntam onde está o rei dos judeus. E tu não pode fazer isso diante de alguém, perguntar onde está o rei e esperar uma recompensa. Não, o que tu pode esperar é espada. Recompensa seria muito, muito ilusório. E Herodes, ele responde de 2 formas aqui. Herodes responde de 2 formas. A primeira delas com mentira. Ele mente descaradamente. Ele pergunta: onde foi? Onde que nasceu? Me contem mais. Vão até lá, peguem mais detalhes e venham me contar. Eu quero ir lá e adorá-lo. Eu quero adorar a esse rei que nasceu. E é óbvio que ele não queria, ele está mentindo. Nós sabemos disso. A própria palavra confirma isso. Mas Herodes mente. E a segunda forma como ele reage a isso aqui é com violência. Quando ele sabe do nascimento desse rei, e ele não encontra esse rei, a quem ele pode matar de forma específica, eliminar o risco, eliminar a ameaça, ele faz o quê? Ele faz de forma generalizada. Ele elimina todos daquela média de idade para baixo. Ou seja, Herodes aqui, ele percebe que Jesus, na verdade, é uma ameaça. Jesus e o seu reino são uma ameaça. Jesus seria, de fato, uma vítima de Herodes, se Deus não tivesse alertado José.
Se Deus não tivesse mandado José, vai, Jesus teria sido uma vítima. Nós não teríamos hoje, não estaríamos aqui cantando a esse Senhor, louvando a Ele, porque Ele teria sido vítima de Herodes. E a verdade, o que eu quero que tu entenda disso aqui, é que todos nós, presta atenção aqui, todos nós, sem exceção, temos no nosso coração um pouquinho de Herodes. Todos nós temos ou somos um pouco mais, um pouco menos Herodes em nosso coração. Todos nós queremos combater essa autoridade de Jesus, essa soberania de Jesus. Todos nós nos vemos ameaçados. O nosso reino é ameaçado quando esse rei vem como soberano na nossa vida. Todos nós nos vemos como Herodes. No nosso íntimo, nós somos Herodes. Nós não podemos aceitar de bom grado alguém vindo e dizendo para nós como nós temos que ser, como temos que viver, o que temos que fazer, como vamos dizer, como nós vamos falar, como nós vamos nos comportar, o que vai nos motivar, quais princípios vão nos reger. É uma ameaça para nós. É uma ameaça e a gente não quer isso. Nós não queremos isso aqui. No nosso coração, a gente fala, ninguém fala para mim o que eu devo fazer. No nosso íntimo, nós dizemos isso, nós pensamos isso, ou nós agimos assim. Ninguém vai dizer como eu tenho que viver. E é isso que Paulo fala, Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8. O termo que Paulo usa é inimizade. Paulo diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja, nós, ao nosso natural, sabe? Se Jesus ainda não transformou o teu coraçãozinho, se Jesus não moldou o teu íntimo, nós somos naturalmente inimigos de Deus. Nós somos naturalmente inimigos de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Nós somos Herodes no nosso coração. Nós queremos sufocar esse reino. Nós queremos eliminar esse reino para que ele não venha eliminar o nosso reino. Para que ele não venha definir a nossa forma de viver. Para que ele não venha colocar abaixo o nosso reino, a nossa soberania. Nós não queremos servir a Deus ou ao próximo. Nós queremos que eles nos sirvam. Nós queremos ser servidos. Por quê? Porque a nossa autoridade, nós somos os reizinhos. Nós queremos estar no trono. Nós queremos soberania. Nós queremos autonomia. A verdade é, todos nós no coração, um pouco mais, um pouco menos, somos Herodes, que nos vemos ameaçados e queremos responder com o nosso governo. Jesus e seu reino são uma ameaça para a autonomia humana. Jesus e o seu reino são uma ameaça para a autonomia humana. Para nós. Em segundo lugar, esse é um reino ainda frágil. Na Bíblia, se tu é cristão há mais de 2 dias, tu sabe disso. Na Bíblia, Jesus vem 2 vezes. A segunda vinda, Jesus vem em poder e glória. Em poder e grande glória. Ele vem para botar seus inimigos nos seus devidos lugares. Para pisar os seus inimigos. Ele vem para derrotar os seus inimigos. Mas agora, como foi a primeira vinda? Essa que já aconteceu. Na primeira vinda, Jesus não vem em poder, em pompa. Jesus não vem em majestade, tanto que ele não estava no palácio quando os magos foram procurá-lo. Jesus vem em humildade. Jesus vem não em força, mas em fraqueza. Jesus não vem em glória, mas em humildade. Ele vem numa família pobre. Jesus vem numa família pobre. Jesus nasce num estábulo. Jesus nasce num estábulo. Ele está ali, onde os animais se alimentam, num lugar fedorento, fétido. Ele está num local... É que nós vemos os desenhos infantis, na semana de Natal a gente coloca a estrela de Belém para as crianças assistirem, e a gente acha que é tudo ok, é aquele desenho ali, é tudo bonitinho. Não, Jesus nasceu num lugar extremamente fedorento. Jesus nasceu num lugar que fedia bicho. Jesus nasceu num lugar pobre porque ele tinha uma família pobre. Ele nasceu numa família pobre. Sabe, igual aquele meme da criança, né? Que se imagina nascendo nos Estados Unidos, filho de pais ricos. E quando ouve o som do chá de revelação, é a moto. Não tem como ser uma família rica isso, né? Sabe? Não tem como ser... Sabe? Não tem como. Ninguém nasce numa família rica num chá de revelação, que é com moto dando estourinho. Jesus nasceu numa família pobre.
Jesus nasceu nessa família e, ao contrário do que o mundo espera, Jesus não se comporta como o rei que o mundo queria que um rei se comportasse. Quando Jesus vem, ele nasce numa família pobre, num lugar fedorento, ele vem sem pompa e, além do mais, ele se comporta diferente do que o mundo espera. Ele se comporta de uma maneira que a sociedade não quer. Ela quer mais, ela quer além disso, ela quer que Jesus faça determinadas coisas. Os fariseus querem de Jesus isso aqui, os saduceus querem isso aqui, os herodianos querem tal coisa, os outros querem cura, alguns querem prosperidade. Nós queremos de Jesus alguma coisa, uma vitória, uma bênção. Todos veem Jesus e querem alguma coisa dele. E Jesus não atende aos nossos caprichos. Jesus não atende às nossas demandas. Ele não vem como um rei que vai atender às exigências da sociedade. Jesus vem sem credencial. Ele não tem credencial acadêmica, ele não tem status social. Jesus não tem nada disso. Ele nasce longe do centro de poder, ou quando ele volta para Israel, a Bíblia diz que José foi para onde? Nazaré. Nazaré era longe do centro de poder, era longe de Jerusalém, era ao norte. Para tu ter uma ideia, a sociedade, a vila, a cidade de Nazaré, no seu auge, teve em torno de 500 habitantes. Não tem como tu esperar um rei. Tu entende por que no Evangelho de João pergunta assim, mas pode vir algo bom de Nazaré? Jesus ele não está disposto a nos atender. Ele não está disposto a atender os nossos caprichos, melhor dizendo. O mundo sempre desprezou pessoas que vêm de lugares desvalorizados ou com as credenciais erradas. O mundo sempre desvalorizou. Tu tem que entender isso aqui. Presta atenção. Tu não pode esperar o agrado do mundo. Tu não pode esperar a valorização da sociedade se tu vem de algo que ela odeia. Se a sociedade odeia Jesus, tu não pode esperar que a sociedade vai te acolher de braços abertos. Se tu ama Jesus e é dele, e faz parte do povo dele, tu não pode esperar que a sociedade vá te tratar com as maiores honrarias. Não tem como, porque o mundo não age desse jeito. Nós somos, ou éramos assim. Nós nos justificamos por quê? Tu já parou para pensar por que tu se justifica? Cada erro que tu comete, cada pecado que tu comete, por que tu te justifica? Porque, na verdade, nós queremos ser superiores aos outros. Já parou para pensar nisso? Nós queremos ser superiores aos outros. Nós queremos explicar. Nós queremos, se nós erramos, tem que ter um porquê. Quando os outros erram, não. Se tu errou, cara, tu precisa melhorar. Tu tem que... Isso aqui não pode se repetir. Agora, se eu errei, é óbvio que tem um porquê. Eu não erraria, não se daria de qualquer jeito, entende? Não seria ao acaso, assim. Não. Se eu errei, tem uma razão. Afinal de contas, eu sou superior. Nós nos justificamos por causa disso. Se você é de Nazaré, tu não estará entre as pessoas mais importantes. Se tu é do Nazareno, não espere ser tratado como um dos mais importantes. Amém? E o que eu acho engraçado... Cara, Deus tem muito bom humor, né? Deus tem muito bom humor. Eu acho que a eternidade vai ser muito engraçada. Eu acredito, sinceramente, não é ironia, eu estou falando sério. Eu acredito que Deus tenha muito bom humor. E de todos os grandes reinos, Egito, Assíria, Grécia, Babilônia, Roma, de todos os grandes poderes que existiram, Deus chama o quê? Judeu. Um do povo de Israel. Deus chama um pequeno. Deus não chama Golias, Deus chama Davi. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29 diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês, ou seja, o chamado de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus é campeão de fazer isso aqui. Deus é campeão de fazer isso aqui. Presta atenção aqui, para que ninguém se glorie, Paulo está dizendo. Sabe o que acontece? Deus quer te usar. Presta atenção aqui, Deus quer te usar, mas tu tem que ser mais humilde. Tu tem que ser mais humilde. Se tu não tiver a tua humildade aperfeiçoada e o teu orgulho quebrado, esmiuçado, o que acontece se Deus te usar? Sabe? Nossa, eu sou muito bom. Cara, olha o que eu fiz.
Nossa, tu viu o que Deus fez por meio de mim? Deus tinha que ter me usado. Tinha que ser eu. Tu entende? Deus tem muito... Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui no Espírito, mas não está no meu esboço, veio agora, ok? Eu acredito que na eternidade nós descobriremos que Deus teria feito muito mais se nós tivéssemos nos humilhado muito mais. Deus tem muito mais para fazer se o nosso orgulho for muito mais quebrado. Deus tem muito mais a fazer por meio de mim e de você, se nós de fato e de verdade nos humilharmos na presença dele. Tu está disposto a deixar que esse reino ameaçador venha e desfaça o teu pequeno reino? E desfaça essa autoridade, essa autonomia que tu tem no teu coração? Deus quer te usar, mas para isso tu precisa se humilhar na presença dele. Amém? Terceiro lugar. Este é um reino crescente, apesar da hostilidade. É um reino em constante crescimento. Presta atenção. A gente vive um contexto de perseguição, tá? A fé cristã ela é perseguida. Ah, pastor, mas no Brasil a gente tem liberdade religiosa. Tá, mas eu não estou falando só daqui. Cristianismo sempre foi perseguido. Hoje, a perseguição aos cristãos, hoje, ela é muito maior do que teve na época de Nero, de Diocleciano, que foi o pior deles, do que na época ali dos imperadores romanos. Tu sabia disso? Hoje morrem muito mais cristãos do que naquela época. A perseguição aos cristãos hoje ela é muito maior e ela está muito mais generalizada e está em constante crescimento. Assim como a igreja cresce e nós estamos crescendo, esse reino está avançando. Para a glória de Deus, ele está avançando. Apesar da hostilidade, está aumentando. Mas a hostilidade também vai aumentando. Então, não pense que essa sociedade que espera que o rei haja de um jeito, portanto os seus também hajam de um determinado jeito, e ao não fazer, agem com hostilidade contra ele, não pense que tu terá o bom trato deles. Você terá hostilidade. Quanto mais apegado a Cristo, quanto mais fiel a Ele, quanto mais parecido com Jesus, maior hostilidade. A questão é, tu quer crescer espiritualmente? A questão é, tu quer se tornar cada dia mais parecido com Jesus? Porque o mundo odeia Jesus. Tu tem que saber disso. O mundo odeia Jesus. E ver alguém parecidinho com Jesus na frente é horrível para o mundo. É odiável. É hostil. Ou seja, quando esse bebezinho vem ao mundo, ele vem fazendo muita mudança. As coisas depois desse nascimento nunca mais foram as mesmas. As coisas depois daquele dia nunca mais foram as mesmas. Tanto que hoje a igreja cresce, o reino avança, mas a hostilidade também cresce, também aumenta. Nós estamos num mundo que é hostil à fé cristã. Relatórios indicam que a situação tem piorado em muitas áreas. Presta atenção aqui. Mais de 380 milhões de cristãos no mundo hoje estão numa situação que tem sofrido algum nível de perseguição ou discriminação por causa da sua fé. Hoje, estamos falando hoje de mais de 380 milhões de cristãos, irmãos nossos, irmãos meus e teus, que estão passando por algum tipo de hostilidade. Estão sofrendo algum nível de perseguição ou discriminação por causa da fé. A cada 7 cristãos, um vive em contexto em que seguir Jesus pode custar a liberdade ou a vida. A cada 7 cristãos, um vive em um contexto em que a fé dessa pessoa pode custar a liberdade ou a vida dela. A igreja cresce. Nós temos pregação do evangelho, nós temos dedicação de membros, dedicação de bebês. A igreja cresce no poder do Espírito Santo. E a igreja continuará crescendo, por quê? Porque quanto mais o mundo odeia a igreja, mais ela cresce. Mais ela cresce. Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais bate na igreja, mais ela cresce. Quanto mais o mundo é hostil à fé cristã, mais nós crescemos. É perseguição que purifica a igreja, gera santidade, que por sua vez gera crescimento. E aí gera perseguição. E a perseguição gera purificação, limpa. Aqueles que não estão de coração ali, sai fora. Cara, tu vai ver, se houver um aumento de perseguição aqui, a igreja brasileira vai diminuir inicialmente. É normal isso. Diminui por quê? Porque só fica os que estão com o coração ali. Só fica os de verdade.
Purifica. Esses que ficam, eles são santificados. A santificação desses gera crescimento da igreja. O crescimento da igreja gera mais perseguição. Tu entende? É um ciclo e a coisa vai se repetindo. E mesmo assim nós vamos crescendo. Mesmo assim nós vamos crescendo. Bendito é o nome desse rei, desse bebê rei que veio a este mundo e muda a realidade. Bendito é o nome dele que vem a este mundo e transforma isso aqui. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Depois de Jesus, a coisa mudou completamente. Jesus nasceu e isso muda tudo. Bendito é o nome dele. Para encerrar, 4 atitudes de quem encontra o menino rei. A pessoa que encontra esse menino rei, ela abandona a negação. Essa pessoa abandona a negação. Deixa eu te perguntar, tu percebe que teu coração está em hostilidade contra Jesus? E gente, olha só, nós somos de Cristo, nós temos nosso coração transformado, mas tu percebe determinadas áreas em que Jesus ainda não é soberano na tua vida? Algumas áreas em que tu tem que agir desse jeito e tu sabe que tem que fazer e acaba não fazendo, sabe? Quando os teus filhos estão enlouquecidos, e óbvio que eu não estou falando dos nossos, dos de fora, eu estou dando um exemplo, os nossos filhos não fazem isso, sabe? Quando teu filho tu tá a ponto de igual o Majin Buu, sabe o Majin Buu? Vocês não pegaram a referência, né? Não, né? Puxa vida. Sabe a panela de pressão? Assim. Quando os filhos estão assim, sabe? E tu grita, ou tu disciplina de forma irada, sabe? Porque nós temos que reconhecer, tem áreas na nossa vida que Jesus ainda precisa reinar. Tu percebe hostilidade no teu coração contra esse rei? Tu precisa, primeiro de tudo, abandonar a negação. Para de pensar que está tudo certo contigo e Jesus é Senhor da totalidade da tua vida. Não mente para ti, abandona essa negação. Abandona essa negação de pensar, não, comigo não é assim. Não, comigo não é desse jeito. Veja, eu sou de Cristo. Jesus é Senhor do meu coraçãozinho. Abandona isso aqui. Abandona isso. Um filósofo e ateu, Thomas Nagel, disse assim, cara, ateu, presta atenção, eu vou citar um ateu aqui, então tu tem que prestar atenção. Refiro-me ao medo da religião em si. Falo por experiência própria. Eu mesmo sou fortemente dominado por esse medo. Quero que o ateísmo seja verdadeiro e fico receoso com o fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço serem crentes religiosas. Não se trata apenas de eu não crer em Deus, e naturalmente espero que minha convicção esteja correta. Espero que Deus não exista. Não quero que haja um Deus. Não quero que o universo seja assim. Tenho o palpite de que esse problema de autoridade cósmica não é raro. O cara está jogando limpo. Ele está jogando limpo. A verdade é que nós dizemos que amamos Jesus. Jesus é nosso Senhor. Mas muitas vezes a gente queria que Jesus não existisse. Afinal de contas, essa área da minha vida eu queria manter assim. Eu queria muito que Jesus não bagunçasse, sabe, o meu emprego, que Jesus não bagunçasse a minha saúde, que Jesus não bagunçasse a minha família. Ô Senhor, deixa assim, eu sei o que eu estou fazendo. E Jesus não está nem aí para o teu capricho. Se tu é dele, ele vai esmiuçar até que esteja parecido com ele. Amém? Em segundo lugar, não espere, essa pessoa que tem um encontro real com o menino rei, essa pessoa não espera trono, mas cruz. Eu falei, na Bíblia Jesus vem 2 vezes, né? E nós estamos entre elas. Nós estamos entre a primeira vinda e a segunda. Quando Jesus vier, nós esperamos glória, glorificação, nós esperamos aperfeiçoamento, vitória sobre os inimigos, nós esperamos tudo isso. Mas nós ainda não estamos lá. Deste lado da eternidade, nós estamos naquela parte que Jesus disse assim, tome a sua cruz e me segue. Não espere trono. Não aqui. Primeiro porque a nossa vida não é aqui. O nosso tesouro não está aqui. Nosso coração não pode estar aqui. Segundo, porque ainda não é o lugar. Ainda não é a hora. Nós não devemos esperar trono aqui. Glória aqui. Honra aqui. Reconhecimento aqui. Se vier, se Deus mandar, amém. Tranquilo. Mas tu deve esperar cruz. Amém? Em terceiro lugar, essa pessoa encontra consolo. Quando nós encontramos com esse menino rei,
nós encontramos o verdadeiro consolo. Não importa quem você é, o que você fez. Não importa se tu já esteve no hall de membros do inferno. Não importa. Não importa o teu passado, os teus segredos mais obscuros. Se tu chega a Deus por meio de Cristo Jesus, tem consolo. Tem consolo. Nós estamos confortáveis, há conforto em Cristo. Deus não só nos aceita em Jesus, mas como Ele se alegra a operar em nós por meio de Jesus. Tu entendeu isso? Não é que Deus te aceita, tá bom, fica aqui, fica do ladinho aí, sabe? Não é isso. Deus se alegra, agrada ao coração dele em trabalhar em ti, em te moldar, em te deixar mais parecido com o filho mais velho dele, com o primogênito dentre muitos irmãos. Amém? Em quarto e último lugar, essa pessoa, ela encara o desafio. Porque afinal de contas nós não nos afastamos da sociedade. Nós estamos inseridos nessa cultura. E Brasil, ok? Nós estamos nessa cultura que para nós de fato é um desafio. Nós encaramos esse desafio. Nós vamos evitar os limites. Eu já falei algumas vezes, né? Os extremos são perigosos. A gente cuida. Mas a gente tem que ter discernimento. Ou seja, tu não pode agora na tua vida ser só um dualismo desgraçado e sem discernimento, entende? Porque hoje a gente vive isso no Brasil, cara. É direita e é esquerda. Ou tu é um, ou se não, isso aqui eu discordo. Então tu já passa a ser do outro. Não, eu sou conservador, mas eu não acredito que a política externa deveria ser assim. Eu acho que nós deveríamos receber exilados, enfim. Não, então tu é, sabe? E a coisa vira uma bagunça. Um time de futebol está sendo assim. Tu viu agora, semana passada deu briga, os caras se matando por causa de futebol. Por causa da desgraça de futebol. Que é um Deus hoje no Brasil. Isso é uma idolatria, sacrifica-se para isso. Nós vivemos nesse contexto, ou seja, para nós é um desafio. Deus está nos chamando e nos desafiando a viver em meio disso aqui. A viver no meio disso aqui. Jesus foi um bebê pobre, que nasceu numa família pobre, teve que trabalhar desde cedo. Agora não quer dizer então que nós vamos dizer, os pobres estão certos. Nós somos contra os ricos. Não faz sentido. Entende? Ou então o contrário, ou então agora só valorizar os ricos. Não, veja bem, então nós temos que batalhar para conquistar. A pobreza é uma maldição. Se tu está doente ou é pobre, tu tem pecado. Sabe? Teologia da prosperidade, confissão positiva. Não é assim. Tu não vai para os extremos, entende? Tu percebe como é um desafio a vida aqui entre as duas vindas de Cristo? Nós estamos num desafio. Nós temos que viver a vida com discernimento. É um desafio de fato. Tim Keller diz, Natal significa que raça, estirpe, riqueza e status não importam nada. Significa não ter preconceito contra o pobre e não se deixar influenciar injustamente nem contra nem a favor dos ricos. Não devemos ser snobs e nem snobs para com os snobs. A vida aqui é um desafio. A verdade é que Deus nos chama e nós somos chamados por Ele, mas também capacitados a viver essa vida. Ele nos capacita a viver agora, por causa desse bebê, desse rei, desse menino rei, que veio e virou o mundo de cabeça para baixo. Por causa desse bebê que mudou tudo, nós temos condições hoje de viver conforme Deus quer que nós vivamos e glorificar o nome dEle com isso. Amém? Fica de pé. Fica de pé. A verdade é que Jesus muda por completo esse conceito que o mundo tem de sucesso. Sucesso no mundo é tu ter riqueza, tu ter uma vida bem redondinha, sabe? Tu tem saúde, tu tem tua casa bonitinha, tudo no lugar. Jesus está mostrando que sucesso é bem outra coisa. Jesus vira para baixo. Jesus vira de ponta cabeça os ideais mundanos. É por isso que em Cristo nós temos uma nova vida. Por isso que Paulo fala que em Cristo nós morremos e ressuscitamos com Ele. Porque é totalmente outra coisa. Tu estar morto para o mundo, morto para a tua vida carnal, a carne, aquilo que predomina em ti. Tu estar morto para essa vida pregressa é justamente isso. É uma nova vida, é totalmente diferente. Novos princípios, novas leis, novas motivações. Nós morremos para o mundo. Nós morremos para o mundo. Nós estamos mortos para o pecado, para o mundo, para o diabo. Por quê? Porque um dia Jesus nasceu
Porque ele nasceu, nós morremos. Porque ele nasceu e morreu por nós, nós morremos. E agora temos vida nele. Amém? Vamos orar, gente? Vamos? Nós vamos para o batismo, nós queremos batizar pessoas. E o batismo é isso, é uma demonstração. O batismo é exatamente isso, uma demonstração da pessoa que morre com Cristo e ressurge com ele. Da pessoa que morre para o mundo, para o diabo, para o pecado. Gente, atenção aqui. Atenção aqui. O batismo é nós confessarmos publicamente que morremos para o mundo, que nós estamos mortos para tudo que é contrário a Deus e ressuscitamos com Cristo, em demonstração da fé que nós temos de que um dia nós de fato ressuscitaremos com o Senhor. Entende? Nós confessamos publicamente, é uma confissão pública. Quem é batizado está confessando. Eu confesso que me identifico com Jesus. O que aconteceu com Jesus, eu creio que vai acontecer comigo. E porque aconteceu com ele, eu estou me colocando para que aconteça comigo. Jesus morreu e ressuscitou. Eu morro para a antiga vida e ressuscito para o Senhor. Não só para o Senhor, mas ressuscito com o Senhor. Coisa linda isso aqui. Vamos orar? Depois a banda já vai estar aqui em cima e nós vamos cantar e vamos batizar a Maria e vai ser uma alegria. Amém? Inclina a tua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque afinal de contas, tu nos enviou o teu filho, esse bebê nascido de mulher, para que nós tivéssemos, Senhor, hoje, a oportunidade de estarmos aqui, confessando o teu nome, reconhecendo a tua grandeza, admirando a tua majestade e o teu poder, e nós queremos, Senhor, a todo custo, glorificar-te. Nós queremos, Senhor, a todo custo, nós queremos que a nossa vida seja entregue para o teu louvor. Nós não sabemos o quanto o Senhor vai requerer de nós, mas que a nossa vida toda seja integralmente entregue a Ti, Senhor. Nós pertencemos a Ti, somos Teus, fomos comprados por preço de sangue, e nós queremos que esse bebezinho que verteu o seu sangue 33 anos depois, seja o Senhor de nossa vida. Esse rei ameaçador, que ele venha e de fato esmague o reino da nossa vida, esmague o nosso próprio reino, esmague aquilo que nos faz querer reinar em lugar de Ti, que nos faz querer ter autonomia, estar afastado da Tua lei, enquanto a nossa lei, aquilo que nos domina, é o que rege nossa vida. Ajude-nos a vencer isso, Senhor. Ajude-nos, nós precisamos, porque senão nós não temos condições. Nós precisamos do Teu Espírito Santo constantemente no nosso coração, trabalhando, santificando, fortalecendo, a fim de que nós vivamos vidas de cidadãos desse reino, vidas de quem é subordinado a esse rei, vidas de súditos desse rei. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós clamamos a Ti por auxílio, nós clamamos por fortalecimento, e nós queremos neste momento engrandecer-te, Pai, glorificar o Teu nome, porque não só isso, mas nós também vamos batizar uma irmãzinha nossa, e nós confiamos que isso é o Senhor agindo em nós, confirmando também que nós estamos aqui como parte do reino, e que nós devemos continuar anunciando esse reino, e nós queremos continuar trabalhando por esse reino. Ó Deus, agrada-te em nos dar mais crescimento, agrada-te, Senhor, em enviar mais pessoas, agrada-te em nos enviar, que nós tenhamos ousadia, intrepidez para falar desse rei. Ajude-nos, Senhor, para que a nossa vida seja um constante testemunho. Em nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Aplaude o nome do Senhor.